Passar dias a fio com dores na coluna, ninguém merece. Fala a verdade. Se você já tentou de tudo e ainda não melhorou das suas dores, você precisa conhecer a neuromodulação medular, ou o chamado chip de coluna. Pouca gente sabe, mas esse procedimento tem livrado muita gente do sofrimento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o ortopedista especializado em coluna, médico aqui do Sírio-Libanês e membro da Sociedade Brasileira de Coluna, professor da Faculdade de Medicina do ABC. Meu Deus, olha o currículo do cara. Doutor André Evaristo. Você tá bom, querido? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, Rony, eu que agradeço. Deixa eu passar aqui por trás para não passar na sua frente. Ninguém merece dor crônica. Ninguém merece, Agora, Rony. de coluna, isso para mim é uma novidade. Tô adorando essa pauta por causa disso. Porque eu também tenho dor. O que é exatamente esse neuromodulador medular? O pessoal chama de chip por causa da semelhança com os dispositivos eletrônicos. Tá. Tomei até a liberdade de trazer um só para os seus telespectadores visualizarem. Seria algo mais ou menos assim. Pequenininho. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Aqui, é você que vai mostrar, G? Aqui, ó. Isso aqui é o... Esse é o chip. É o chip. Tem um é um fio... eletrodo, na verdade. É um eletrodo, fio. né? E tem um fio aqui, né? Exatamente. Tudo fica por dentro do indivíduo, nada fica exposto na pele. Por dentro, como assim? Dentro da medula. Você coloca Dentro da ele medula? dentro da medula. Colado na medula, ele fica colocadinho lá. E aqui é o gerador, é a parte que pensa dele, que a gente geralmente coloca na região da nádega debaixo da pele. Então é totalmente não visível. Tá, mas é plugado um fio nele, não? O fio fica plugado nele, mas ele não tem contato com o meio externo. Toda a parte de programação, o controle que fica com o paciente, toda a parte de gerenciamento das informações é por onda de Wi-Fi. Eu vou te dizer, André, eu me sinto, sabe o quê? Um dinossauro. Quando eu vejo essas coisas, meu Deus do céu. Isso é a medicina do século XXI, é o que veio para solucionar a maioria 22 talvez, para solucionar aí os problemas que a gente não tinha antes. Em que casos é indicado esse Rony, assim, neuromodulador? Tem várias indicações para esse tipo de implante. Você pode colocar ele a nível cervical, para dor cervical crônica. Você pode colocar ele no nível da coluna torácica, aqui na altura da mama lá atrás, para controlar a dor lombar. Você pode colocar ele na região sacral, para controlar a bexiga neurogênica. Espasticidade em paciente que tem sequela de acidente automobilístico ou paraplégicos. Então, assim, a indicação... Paraplégico. Também, né? O paraplégico, como ele fica acamado, às vezes o controle da dor é um pouco difícil, então é uma das grandes indicações. Acidente automobilístico com sequela de membros inferiores, todos os quadros que envolvam dor crônica complexa ou dor intratável, tem indicação de colocar neuromodulador na grande das vezes. Tem algumas indicações assim menos precisas, como artrite reumatoide. Também, pessoal que tem reumatismo sofre muito. Mas você vai, quer dizer, se a pessoa tem, por exemplo, uma artrite reumatoide na mão, como é que vai fazer? Vai botar Pode colocar na coluna cervical. E aí, mas assim, o objetivo dele hoje, existem outras funções, mas só para o telespectador não fugir muito da nossa pauta, o objetivo dele, ou que a gente tem os melhores resultados dele hoje, é para dor crônica complexa. A indicação dele é para os casos de tragédia, que como você estava falando, aquelas pessoas que realmente têm dor diária e não tem resultado com nada. E assim, o resultado é assim maravilhoso. Você pega pacientes que fizeram 4, 5, 6, 10 cirurgias de coluna, praticamente acamados por dor, ele não pode ter uma lesão medular, mas por dor, coloca esse chip, 2 dias depois está andando sem dor nenhuma. O resultado é fantástico, é alguma coisa assim assustadora. Sensacional, sensacional. Me perdoe a ignorância, claro. André, mas eu não sabia que um paraplégico continua sentindo dor. Depende do tipo de lesão. Você pode ter uma lesão medular completa, que aí lesaria a parte sensitiva e motora, aí a dor é menor. Mas você tem muitas lesões que lesam a parte motora, mas a sensibilidade é preservada, que são os casos mais dramáticos. Bom, benefícios para o paciente são múltiplos, né? Múltiplos. O alívio da dor é imediato e se a gente for pegar na gama de pacientes que a gente trata, a gente tem desde melhora total, 100% de melhora da dor, até quadros de melhora parcial. Qual a experiência dos casos que eu já tive a experiência de fazer? O pior caso que eu tenho foi uma melhora de 50%. O pior? O pior caso. A grande maioria fica totalmente sem dor. Como é que é feito esse procedimento? Você pode fazer ele com anestesia geral, tem outras formas de fazer. Eu vou falar para você a maneira que eu faço. A gente faz com anestesia local e sedação.
Tá. Então faz uma sedaçãozinha leve, o paciente ficar, entre aspas, embriagado e não tão reativo. Anestesia local, faz um furinho no osso, coloca ele no espaço epidural entre o osso e a medula, o fio fica para fora, a gente já faz o teste com o paciente acordado. Isso é super importante para garantir que ele pega todos os estímulos e todas as regiões de estímulo. Aí é só passar o fiozinho debaixo da pele e implantar o gerador. Uau, essa foto, por exemplo, que nós estamos vendo aqui, pode ser aqui, ó. Aqui você Essa vê melhor foto, dela. olha, esse caso é super legal. Aqui, ó. Esse caso é super legal. Aqui, ó, é uma fusão que foi feita de osso por causa de um acidente de Tem trânsito. parafusos ali. O paciente foi fixado do nível de T11, que é mais ou menos nessa altura aqui, para o pessoal ver, até a região lombar. Essa paciente era uma paciente que corria a maratona até a data do atropelamento. Meu Deus, coitado. Parou de andar, Coitado. ficou na cama, mas não era por lesão, era por dor. Era uma paciente extremamente dinâmica, foi fixada inteira, o cérebro não reagiu a essa fixação, ela tinha dores horrendas. Nós colocamos esse neuromodulador aqui acima do nível da lesão, 48 horas depois ela saiu do hospital dirigindo. O quê? Eu trouxe esse caso que assim foi emblemático até pra mim, entendeu, Rony? Assim, às vezes a gente vê os milagres de Deus e você tem que ver que sabe entender que isso é um milagre, Sim, entendeu? claro, claro. Então, assim, esse caso é um caso que, assim, até eu que estou acostumado a fazer isso, fiquei chocado com a boa evolução dela. Por isso que a gente trouxe ele como exemplo. Mas existem outros, esse daí é um outro caso, tá vendo? Esse daí não tem parafuso. E ele fica bem nessa posição. Aqui no perfil você vê, ele é bem fininho, ele fica ao redor da medula. Um procedimento fantástico, simples, rápido. E sabe qual é o mais interessante dele? É que é um dos poucos procedimentos cirúrgicos que é totalmente reversível. Nunca tive um caso desse, nunca tive um paciente que não ficou satisfeito. Sim. Mas se você quiser, você desliga, tá resolvido. Desliga, tira o geradorzinho da pele e a pessoa volta a ser quem ela era antes. Então cabe uma pergunta aí, como é que é o dia a dia do paciente que tem que colocou esse eletrodo? Legal. Tem alguma limitação? Não limitação nenhuma. A gente tem dois tipos, basicamente, tem vários geradores, mas a gente tem basicamente dois tipos genéricos. A gente tem o que não carrega, que é esse exemplo que a gente trouxe, pequenininho, fininho, não, esse que carrega. A gente tem os maiores que não carrega, que é uma bateria. Por isso que ele é um pouco maior. Aí você não precisa fazer nada, a bateria vai durar um tempo. Pode durar de 3 meses a 5 anos. Depende do que a gente vai precisar dar de estímulo nesse doente. E a gente tem esse exemplo que é o que não carrega. Esse daqui dura de 7 a 10 anos. É um dos mais modernos que tem. 7 a 10 anos sem carregar? Não, você carrega por onda de Wi-Fi em casa. Ai, que coisa. Então você carrega um cintozinho na tomada, vem, põe o cinto aqui, ele faz pia-pita que ele está com contato, você fecha o cinto e ele carrega por onda de Wi-Fi. Esses novos geradores, ele dá a carga completa em 1 hora e essa bateria pode durar até 7 dias. Então, assim, tanto o que a bateria dura por um tempo, mesmo esses mais modernos que tem que carregar, a qualidade de vida do doente em relação ao aparelho é fantástico. O aparelho permite com que ele mude de programação e com que ele altere os parâmetros de voltagem durante o dia. Sei. Então, a grande maioria deles, quando eles começam a usar isso por muito tempo, ele tem uma programação para ir na academia, ele tem uma programação para dormir, ele tem uma programação para fazer atividades físicas menos intensas. Esses mais modernos, ele tem um sistema... É difícil de eu explicar, porque assim, aí é a parte de física, mas ele sabe se você está sentado, ele sabe se você está de pé, ele sabe se você está andando e ele recalcula e recalibra independente da posição que você está. Sensacional. Então, se você está correndo, ele carrega e ele vai vendo a resposta e ele bloqueia o estímulo de dor. E assim, é extremamente gratificante. Você desliga algum tempo no... O certo é não desligar. Tá. Você dorme com isso, acorda Você dorme com isso, acorda com isso. Às vezes Toma banho com isso? E ele é tão fantástico que às vezes você pega... Como é que você vai tomar banho com isso, André? Ele está dentro de você. Não, digo a bateria. Como assim? Essa bateria não fica do lado de fora? Não, fica dentro de você, fica debaixo da pele, não fica nada externo, nada. Ah! Nada externo. Eu pensei que ficasse um fiozinho que saísse da pele. Não, ele está aqui, como a gente viu no desenho, ele está aqui, o fio vem por debaixo da pele e a bateria fica dentro da musculatura do glúteo. Não fica nada externo, entendi. nada externo, nada externo, nada externo. Pô, sensacional. É sensacional, é fantástico. E esse tratamento tem prazo de validade? Quer dizer, depois de algum tempo a pessoa fica boa da dor? Ou essa coisa... Sua pergunta é brilhante, assim. Brilhante não, mas é a minha pergunta porque... Não, mas é porque é muito esclarecedora. Tem muitos pacientes que, depois de um tempo, a dor se neuromodula, o neurônio aprende que aquele estímulo não é real, a pessoa deixa de necessitar dele, você pode desligar e retirar o gerador. Muitos casos. Casos mais complexos, não. A pessoa vai viver com ele como se fosse um marca-passo. Sei. E assim, se a gente for pegar um desse de 10 polos ou de 12 polos,
a quantidade de programações possíveis é 12 vezes a 12ª potência. Então, assim, Meu Deus não do tem céu. como você não achar uma programação para cada paciente. Às vezes você demora um pouco mais, mas é impossível você não conseguir uma programação que controle a dor daquele doente. E como é que ele fica, sei lá, num hospital? Não, vai no consultório. Ah, tô perdendo a programação, porque é isso que eu tô te falando. Às vezes ele vai perdendo a programação porque a medula vai se neuromodulando, vai aprendendo novos Entendi. trajetos. Ele vai no consultório, você coloca o controlezinho, ele liga pro Wi-Fi, você vem no controle, programa todas as programações possíveis, fecha, desliga, o paciente volta para casa. Olha, é inacreditável o que eu estou ouvindo, André. Meu Deus do céu. E o índice de sucesso desse tratamento, como você falou? O pior resultado que eu tive foi uma melhora de 50% e é uma paciente extremamente emblemática para mim. Então, assim, eu sei quem é e eu sei que era meu pior resultado com esse tipo de tratamento, ela precisou de outras terapias. A grande maioria melhora de 90% e muitos ficam totalmente sem dor. A grande maioria volta ao esporte. Agora, a gente tem que deixar uma ressalva aqui para o telespectador. Sim. O objetivo dele é tratar dor crônica complexa. Tá. Se você tiver, por exemplo, Rony, uma hérnia de disco comprimindo seu nervo, ele não vai tirar sua dor. Você tem que operar a hérnia de disco e tirar a hérnia de disco. Tá. Se você tiver com ele ligado e eu te beliscar, você sente que eu estou beliscando. Ele não modula a dor por mecanismo de defesa, o que é até importante. Porque você tem que sentir a dor para você se proteger de uma lógico. agressão, de uma lesão. É lógico. Mas para a dor crônica complexa, para aqueles casos extremamente graves em que já foi tentado de tudo, a neuromodulação é o caminho mais seguro a se seguir. Uma bela pauta essa, eu gostei muito, viu? E quero te agradecer, viu? Eu que Doutor agradeço. André Evaristo, que esteve com a gente aqui. Prazer, né? E se alguém quiser marcar uma consulta contigo, vai lá pro Sírio, faz o quê? Se alguém quiser marcar uma consulta comigo, pode ligar no Hospital Sírio-Libanês, pedir para agendar com a gente no Núcleo de Medicina Avançada, é super tranquilo de fazer. Quem quiser saber Mas de não outro... tem um Facebook, uma coisa assim? Tem. Quem quiser saber dos outros lugares que eu atendo, o Facebook é Dr. Coluna André Evaristo e o Instagram é doutor.andrecoluna. Só que esse doutor é DR só, né? DR só, Coluna. É facinho achar o Instagram. Muito bem. E, Tiago, e tem também o arroba doutor André Coluna. Tem aqui, olha, Facebook, doutor, DR só, Coluna André Evaristo. E o Instagram, e, enfim, e o Hospital Sírio-Libanês. É super fácil. Quem quiser, nós estamos à disposição. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. O prazer foi enorme. Sensacional essa história. Estou me sentindo um dinossauro, André. Não, era um sonho meu conhecer você e estar aqui também. Ah, querido, Trouxe até imagina. minha filha, que ela falou que queria ver você Ah, também. vou encher ela de beijo. Deixa comigo. Aquela pequenininha. Aquela ali, pequenininha escondidinha ali. Vou te encher de Paixão beijo, da minha viu, meu vida, amor? aquela coisa ali. Ah, gracinha. Obrigado, querido. Eu que Obrigado, agradeço. né? Rony, foi um Muito, prazer. muito legal. Obrigado.